trabalhando aí com o gráfico de Zener para deixar isso muito bem explicado, né? O que também eu não posso fazer, né? Então a gente vai colocar novamente a curva lá do diodo Zener, que é 8.2, né? Então 8,2 volts, a tensão de estabilização. Agora a gente vai pensar no mínimo, né? Corrente de Zener mínima, né? Aqui. E Z mínima, né? 4,878. Corrente de Zener mínima, 4,878 miliamperes, né? O que nós não podemos fazer também? Vamos lembrar lá. Quando a gente está trabalhando aqui, né? Lembrar só de um detalhe. A corrente de Zener, resistor série, né? Resistor série. A corrente de Zener é mínima. E aqui nós temos o nó e a carga, que é variável. Então, olha só, eu fiz outro erro, né? Mais um erro aqui. Eu estou trabalhando com a corrente de Zener mínimo. Achei lá a corrente que vem para cá, tal. E tenho aqui, né, a IRS, corrente do resistor série mínimo. Se eu trabalhar com a tensão de entrada máximo, eu também vou errar. Eu também vou ter um erro aí. Porque olha só a situação, né? Isso é no circuito. E esse também é um erro, vou deixar bem claro. Esse também é um erro. Do V máximo com IZ mínimo. Também é um erro. Por quê? Se eu trabalhar com a tensão de entrada máximo, o que eu vou ter que lembrar? Que eu vou ter a tensão média e a tensão de entrada mínima. Então é um erro muito primário até, né? Mas a gente tem que frisar. Se eu fizer a reta de carga aqui, ó, ficou muito reto, parecendo uma curva, mas é uma reta de carga. No momento que está no máximo, eu estou no ponto mínimo, né? A entrada é máxima, eu estou com a corrente Zener mínima, mas o que vai ocorrer? Esse valor da fonte vai diminuir. Se esse valor da fonte diminuir, a tensão de entrada, que é máxima, quando for para a mínima, eu vou passar bem acima desse ponto mínimo que o diodo Zener começa a regular. E aí o diodo perde a regulação de tensão. Então isso aqui é um erro. Eu não posso trabalhar com VE máximo com corrente de Zener mínima. Quando eu faço isso, eu acabo errando também. Isso em questão da fonte, né? Que é bom a gente estar sempre lembrando. Então não posso trabalhar com isso. Isso é um erro. Outra questão que a gente deve lembrar está relacionado, né? Aí também. Agora as correntes, né? Entre o diodo Zener e a carga. Eu não posso trabalhar também com correntes iguais. Lembrar lá, não posso trabalhar com correntes iguais.
né? Ô professor, que correntes iguais? A gente já vai ver. Então, imaginando aqui a parte do circuito, né? O que, que eu não posso trabalhar? Vou começar primeiro pelo mínimo, né? Não posso trabalhar aqui com IZ mínimo, corrente de Zener mínima, com corrente na carga mínima. Não posso fazer isso também. Ainda mais sabendo-se que nós temos aqui uma carga variável. Isso, né, que é a que a gente deve estar bastante atento. Não posso trabalhar com IZ mínimo e IRL mínimo, tá certo? Por causa do nó aqui, né? Então nós vamos ter uma corrente aqui, que essa corrente é a corrente do resistor série, no caso mínimo. E daí, olha só, nesse momento aqui, que a gente está vendo aqui, o nosso corrente da carga mínima é 14,64 miliamperes, né? Para que nós tenhamos a corrente mínima aqui, né? Esse cara está ajustado no máximo. Então a corrente, ela tem que atravessar todo o corpo desse resistor, a partir desse fuso aí, né? Desse fuso deslizante. Aí. Então ela atravessa todo o corpo do resistor. Então a corrente que atravessa todo o corpo do resistor, pela resistência alta de 560 ohm, a corrente é mínima. Tá certo? Bem, então qual é o problema aqui desta situação? Que fique bem claro, né, para o nosso entendimento aí, né? É sempre fazer uma observação bastante atenta ao gráfico do diodo Zener, né? Então no gráfico do diodo Zener, o que, que temos lá? Temos esta situação, de novo, né? Aqui temos neste ponto o Zener mínimo, corrente de Zener mínimo, que nós já sabemos, né, que o Zener mínimo é 4,878 miliamperes. Então, né, tendo um dos valores de tensão, nós já sabemos que a nossa fonte é uma fonte variável, né? Aí, e que para que trabalhemos, né, com o Zener mínimo, o correto é a tensão de entrada mínima, tá certo? Então nós sabemos já que para trabalhar da fonte variável, nós não podemos trabalhar com quem? Não podemos V máximo e Z mínimo. Nós não podemos. Então nós devemos e podemos sim agora trabalhar com VE mínimo e Z mínimo. Então, isso a gente pode, né? Então existe lá uma situação em que aqui está tudo bem. Qual vai ser o problema aqui? Aqui, ó, da fonte com Z mínimo tá ok. Nós já definimos da explicação anterior. O problema vai ser aqui agora. Nós estamos com resistência máxima de 560 ohm. O mínimo é 56 ohm. Se a gente mudar esse fuso aqui, ó, esse fuso deslizante do potenciômetro, vou colocar um valor aí próximo até, um valor de 400 ohm. Se esse fuso for para um valor de 400 ohm, o que vai ocorrer, né? Vai ocorrer um problema de corrente, né? A gente já volta no gráfico aqui.
Então, se a gente for para uma resistência de 400 ohms, o nosso IRL muda. O IRL mínimo que a gente tem aqui é o 14,64 miliampere, porque nós estamos usando toda a resistência. Só que agora mudou, nós vamos ter um outro IRL, que nem vai ser máximo, que vai ser a tensão de 8,2 volts, que é a tensão Zener, né? Que cai sobre a carga, dividido agora por um valor de 400 ohms. Nós mudamos aqui, né? Então, 8,2 volts dividido por 400 ohms, nós vamos ter uma corrente de 20,5 miliamperes. Bem, a corrente aqui aumentou, né? 20,5, né? Menos 14,64 expoente menos 3. A diferença desta para esta é de 5,86 miliamperes. Então, olha só o detalhe, né? Então, aqui no início vinha só 14 miliamperes. Vinha só 14,64 miliamperes. Agora não, a corrente aumentou em 5 miliamperes. Olha só que situação. A corrente que era 14 passou para 20,5 miliamperes. Aqui existe um nó. Se essa corrente aumentou, ela tirou da onde? Ela tirou do Zener. Tá certo? Ela tirou do Zener. Claro, não chegou nem nesse valor, porque o Zener é 4,78. A mínima variação aqui de valores já tira a corrente do Zener. O Zener, né, conforme a gente já falou, ele já tá passando por ele a corrente de Zener mínima, que é o 4,878 miliamperes. Já está passando isso. A mínima variação que você diminui a resistência e aumenta aqui, já vai tirar o que? Já vai tirar o Zener da configuração de corrente mínima. Essa corrente sobre ele vai diminuir, você vai ter um valor de corrente menor, né? Aqui, acima do gráfico são valores de corrente menor, porque esse gráfico aumenta negativamente daqui para cá, né? Aqui nós temos I Zener máximo. Vamos trabalhar com valores menores que o máximo, claro, lembrando que aqui são valores negativos, né? Então só aumentam negativamente, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente mudou essa resistência, aumentou a corrente. Como é um nó, parte da corrente que vinha para cá foi para cá. Tiramos o Zener da regulação, pois nós estamos deixando passar pelo Zener uma corrente menor do que o valor mínimo para sua regulação. Então ocorre isso. A corrente que acaba passando pelo Zener é menor que a corrente mínima para regulação. Então, este também é um erro. Ou seja, nós não podemos trabalhar com corrente de Zener mínima e corrente
RL mínima. Também nós não podemos, isso também é um erro, né? Então estou verificando todos os erros aqui do que nós não devemos trabalhar, tá certo? E fechando aí, né? Nessa questão é também uma revisão, né? Do que a gente tem que estar fazendo aí para trabalhar de uma maneira bastante equilibrada. Nós vamos trabalhar agora também o que nós não devemos trabalhar, né? Vou mostrar todos os pontos que não se deve trabalhar para que depois possamos trabalhar tranquilamente, né? Então, ó, lembrando que temos o resistor série, aqui temos o Zener e a carga, que nesse momento é uma carga variável, né? O que nós não podemos também trabalhar, o que não podemos, né? Não podemos também trabalhar com corrente de Zener máxima e Zener máxima com corrente de carga máxima, corrente IRL máximo. Nas cargas nós nunca podemos trabalhar de maneira parecida, né? Para que tenhamos a corrente de carga máximo, este potenciômetro tem que estar ajustado no mínimo. Então tem uma mínima resistência, né? A corrente aqui atravessa uma parte muito pequena do potenciômetro, né? O que permitia uma corrente máxima, né? E nesse caso a corrente máxima aí são 146